Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no episódio do Punhado de Prosas de hoje abordarei numa rápida conversa o Prêmio Nobel da Paz de 2020, que foi destinado ao Programa Mundial de Alimentos da ONU, uma pasta que vem desempenhando um importante papel no combate à fome no planeta. Lembrando que nas entranhas do sistema capitalista, em sua concepção geral, não existe muito espaço para que as grandes corporações se comovam com os excluídos, e entre eles estão os famintos, se fazendo mais que necessário a atuação de organizações não governamentais e ou supranacionais, sendo a única esperança para que um imenso contingente de pessoas realize minimamente uma refeição por dia. Trarei uma rápida descrição dessa subdivisão da ONU que levou à estatueta, a história por trás do sobrenome Nobel e suas categorias, além de alguns aspectos curiosos e pitorescos sobre o tema. Aguarde um pouco mais e confira essa breve prosa. No dia 8 de outubro, a organização Nobel anunciou que o Prêmio Nobel da Paz de 2020 ficaria com o Programa Alimentar Mundial, que é um braço de ajuda humanitária contra a fome das Nações Unidas. É a 12ª vez que uma instituição vence o prêmio ao invés de indivíduos. O Programa Alimentar Mundial fornece ajuda para alimentar mais de 90 milhões de pessoas por ano em mais de 80 países. E, obviamente, essa foi a principal justificativa usada pelo Comitê do Prêmio Nobel para destinar essa congratulação. O comitê disse que a organização, ao combater a fome, é essencial na busca pela paz. Citou também os efeitos da pandemia da Covid-19 no aumento da fome no mundo. Ao anunciar o prêmio, o comitê afirmou ainda que, até termos uma vacina, a comida é a melhor arma contra o combate da pobreza e dos efeitos desiguais da pandemia. Segundo a Fundação Nobel, 211 pessoas e 107 organizações estavam concorrendo ao Nobel ou Nobel da Paz este ano. Em 2019, o prêmio ficou com o primeiro-ministro da Etiópia, o Abiy Ahmed, por sua atuação para o fim dos conflitos com a vizinha Eritreia. Uma das apostas para esse ano, obviamente, era a da OMS ou a da Premier da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, pelos seus trabalhos no combate à pandemia da Covid. Instituições que defendem a liberdade de imprensa também foram indicadas e estavam entre as favoritas nos bancos, nas casas de apostas, assim como a ativista ambiental juvenil Greta Thunberg. Falando da atuação mais específica do Programa Alimentar Mundial, mais de 300 mil pessoas ficaram desabrigadas no Líbano depois daquela mega explosão que nos assombrou aí nas imagens televisivas que chegaram até a gente, né? Foi um acidente que aconteceu no porto de Beirute em agosto. O país já passava por uma crise econômica e também já tinha efeitos colaterais da própria Covid-19. O Programa Mundial de Alimentos da ONU reforçou então sua presença ali. O órgão levou 12 toneladas e meia de farinha de trigo para tentar estabilizar a oferta desse ingrediente para baixar o preço do pão. Depois de um acordo com o Ministério da Economia e Comércio, as padarias aumentaram o tamanho do pacote dos pães em mais de 10%, sem subir o preço.
As organizações não governamentais que receberam o apoio da entidade distribuíram cerca de 3.000 refeições por dia, não só para os afetados diretos, mas também aos voluntários, aos empregados que estavam ali atuando na limpeza dos escombros. O Programa Mundial de Alimentos da ONU possui sede em Roma e atua em situações extremas, como essa do Líbano. Ele também fornece comida às vítimas de conflitos, enchentes, secas, terremotos e também em pandemias. O órgão tem um corpo de 17.000 funcionários e em 2018 conseguiu arrecadar 7,2 bilhões de dólares. Formalmente foi criado em 1961 por um programa que nasceu de uma iniciativa do presidente estadunidense Dwight Eisenhower, que entendeu que faria muito sentido usar o sistema da ONU para distribuir alimentos. Cerca de 135 milhões de pessoas tiveram problemas graves com a falta de alimentos em 2019, segundo a própria ONU. Em 2020, o número pode ser o dobro, talvez até mais em função da pandemia. O órgão tem se disposto a ajudar os governos de diferentes países a pensar em estratégias de respostas às consequências da pandemia. Em 68 países, o programa ajudou a criar alternativas à merenda escolar. O órgão estabeleceu programas de transferência de dinheiro em notas, vale alimentação e entrega de refeições. Segundo o Comitê de Organização do Nobel, o programa já seria merecedor do prêmio sem a pandemia, mas com a Covid-19 os motivos ficaram ainda mais evidentes. A comida ficou menos disponível. Nesse cenário, o programa da ONU demonstrou uma habilidade impressionante em intensificar seus esforços. O Programa Mundial de Alimentos da ONU, em números, em estatísticas, até para conhecimento geral, tem uma equipe aí de 17.000 pessoas atuando no mundo, possui uma operação com mais de 5.000 caminhões, 20 navios, 92 aeronaves que estão atuando aí todos os dias, financiamento, como eu disse lá atrás, 7,2 bilhões de dólares arrecadado em 2018, totalmente financiado por voluntários. Os números de atendidos, 86,7 milhões de pessoas em 83 países. É um número considerável, mas se a gente for levar em consideração as pessoas que estão em situação de fome, ainda está muito longe de chegarmos à ideia do fome zero. Merendas distribuídas, 16,4 milhões de crianças receberam esse benefício em 60 países diferentes. Transferências em dinheiro, 1,7 bilhão de dólares. Aquela questão lá dos vouchers, dos vales, alimentação. 52% das pessoas que recebem assistência ou são mulheres ou são crianças. Falando um pouquinho sobre o Prêmio Nobel, ele surgiu por um pedido feito em testamento do cientista Alfred Nobel, em 1895, ele acabou falecendo em 1896. A Fundação Nobel foi criada para homenageá-lo, né? É responsável por distribuir 5 prêmios: Psicologia ou Medicina, Física, Química, Literatura, o Nobel da Paz e das Ciências Econômicas. Esse último não tem uma relação direta com o Alfred Nobel, e foi criado anos depois, em 1969, financiado pelo Banco da Suécia, em sua memória, mas é também reconhecido como um dos prêmios Nobel. Um dos membros do comitê de organização do Prêmio Nobel, ele deu uma entrevista recentemente dizendo que o resultado costuma ser divulgado simultaneamente para o vencedor, né? Ligam para o vencedor, divulgam na internet e também passam para a imprensa. E segundo ele, usando esse modus operandi,
é impossível com que as pessoas fora da organização saibam o nome de antemão. Qualquer pessoa está elegível para um prêmio Nobel. Indivíduos, organizações, como foi dito anteriormente, há um grupo de pessoas que faz indicações como acadêmicos, ex-vencedores do prêmio, parlamentares e entre outros. A organização não divulga o nome de quem está concorrendo, mas alguns nomes são divulgados pelas próprias pessoas que fizeram a indicação. A escolha é feita depois de um comitê menor de 5 pessoas que fica em Oslo, na Noruega, tendo também um sigilo total. Nesse ano maluco que estamos vivendo, 2020, algumas bolsas de apostas divulgaram alguns nomes, ventilaram alguns nomes que ficaram aí suscetíveis para fezinhas. Entre esses nomes para as apostas estavam aí do francês Emmanuel Macron, da própria Greta Thunberg, que a gente falou dela lá atrás, do presidente estadunidense Donald Trump, em função da sua participação no acordo histórico entre Israel e Emirados Árabes, do próprio Vladimir Putin, indicado por uma ação humanitária prestada a outros países durante a pandemia, e alguns nomes que meio que viraram meme, como por exemplo o jogador do Liverpool e da seleção brasileira, Roberto Firmino. O nome do jogador surgiu em maio como um meme da internet, né? Uma brincadeira da torcida do Liverpool que nas redes sociais dizia que o seu sorriso com dentes brancos demais seria capaz, por exemplo, de resolver qualquer conflito ou guerra no mundo. Outra brincadeira que viralizou fazia uma alusão à comemoração dele, né? Ele atira com uma arma imaginária, celebrando seus gols, mas é a única arma que ele usa na vida. Outra fala foi que também virou meme, né? Ele pode eliminar qualquer Arsenal com os olhos fechados ou a cabeça virada para o lado, em referência ao lance contra o rival Arsenal, num jogo onde o Firmino tocava a bola para um lado e olhava para o outro. Só que essa brincadeira foi se viralizando, os torcedores ingleses começaram de fato a apostar, colocando pequenas quantias em dinheiro, centavos, valores mínimos. E aí o que aconteceu? Com o grande volume de apostas, a inteligência artificial dos sites acabaram percebendo que seria vantajoso colocar esse nome entre os favoritos e as opções sugeridas. Tem um portal especializado em apostas que mostrou que a média de apostas de mais de 20 casas diferentes apontava para que o nome de Roberto Firmino alcançasse a segunda escolha mais popular na categoria de Prêmio Nobel da Paz em 2020. 27% das apostas únicas foram no jogador, atrás apenas do Trump, com 28%, e com maior volume de dinheiro ficaram aí a OMS, a Greta e o Macron. Amigos, eu acredito sim que esse prêmio ficou em boas mãos, né? Apesar de ter ido para uma instituição, porque ele acaba chamando a atenção por um aspecto que muitos insistem em ignorar e fingir que ele não existe, que é a desigualdade. Ou seja, a fome ela é apenas uma reprodução da desigualdade no mundo. Não é segredo para ninguém que a fome no planeta ela pode ser explicada muito mais pela falta de acesso em função das condições financeiras do que algo relacionado à produtividade. E se não caminharmos para resolvermos a concentração de renda e a criação de oportunidade para que todos possam conseguir formas de sobreviver, esse problema irá perdurar por muitas décadas.
Caros ouvintes, espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com os seus o nosso Punhado de Prosas. Estamos no YouTube, no Instagram e em todos os aplicativos, todos os tocadores de podcast. Agora, uma vez por semana, todas as quartas-feiras. Então, na próxima quarta-feira, João Paulo Fernandes, o nobre geógrafo, estará de volta com mais um relevante tema para debates. Um forte abraço e até mais!